Fala, cartoleiros, beleza? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez estou trazendo aqui minha escalação para a rodada 13 do Cartola do Brasileirão. Rapaziada, finalmente o Brasileirão voltou, hein? Eu estava com muita saudade de escalar no Brasileirão, já deixe nos comentários se você também estava. Então eu sei que você quer me imitar nessa rodada 13, não é? Então assista esse vídeo por completo com a escalação e obviamente trazendo mais dicas e informações, eu posso te ajudar a imitar. Já chega deixando aquele like para me ajudar, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Compartilhe com todos os seus amigos e amigas. Isso para vocês não custa nada e pode ter certeza que me ajuda demais. Me incentiva a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Sem mais enrolações, bora começar a escalar. E vamos começar pelo ataque, rapaziada, escalar os nossos atacantes e também falar os melhores. E a gente tem que começar falando do Verratti e por enquanto eu estou com ele, rapaziada. Lembrando que essa escalação é uma escalação prévia, ou 2 horas antes do mercado fechar. Vou estar postando para vocês a minha escalação atualizada para vocês verem se houve mudanças ou não. E Verratti, né, rapaziada, é o homem gol do Vasco. Realmente esse cara faz muitos gols, a gente pode ver as estatísticas deles aqui. Em 10 jogos já tem 7 gols, 1 assistência, é um cara que finaliza demais. Não preciso nem de falar o quão bom ele é na bola aérea, por mais que seja clássico, mas dentro de São Januário vale demais o Verratti. Memphis Depay do Corinthians também vou com ele, tá, rapaziada? Dentro de casa a gente conhece o potencial que o Memphis Depay tem, realmente na Neoquímica Arena ele joga muito bem, realmente esse cara joga demais e finaliza muito também, acredito que pode muito bem nesse jogo. A gente sabe o poder que o Corinthians tem dentro da Neoquímica Arena, mas o Red Bull não vai ser um adversário fácil. Caio Jorge vai ser o nosso terceiro atacante, rapaziada, não vou fazer mistério pra vocês, Cruzeiro jogando dentro de casa contra o Grêmio, Cruzeiro que vinha muito bem antes da parada pro Mundial de Clubes, e o Caio Jorge, né, rapaziada, não preciso nem de falar a fase espetacular que ele vinha tendo. Já tem uma pontuação de 11 pontos como média no Cartola, em 11 jogos já tem 8 gols, 2 assistências, 14 desarmes, é um cara que tem muita média básica mesmo sendo atacante, pode ser uma opção bem interessante. Hulk a gente sempre tem que ficar de olho, né, rapaziada? É um cara que finaliza demais, por mais que é um jogo complicadíssimo contra o Bahia fora de casa, é um cara que a gente também tem que ficar de olho. O Wesley do Internacional é um cara que vale muito pra mim nessa rodada, tendo jogo dentro de casa contra o Vitória, Inter, que é favorito, tem um ataque muito bom, vinha fazendo muitos gols antes da parada do Mundial de Clubes, e o Wesley é um cara que até agora não fez gol no Brasileirão, ele pode desencantar nesse jogo dentro de casa, já tem 2 assistências, é um cara que também tem bastante média básica, mesmo sendo atacante, pode muito bem nessa rodada. E Luiz Araújo do Flamengo, rapaziada, não vou fazer mistério para vocês, vai ser o nosso reserva de luxo. Eu acredito que ele tem muito potencial contra o São Paulo. Acredito que é uma boa para rodada, mesmo agora que o São Paulo está com um novo comandante, Hernan Crespo, mas eu acho que vale bastante. O Luiz Araújo é um cara que vinha muito bem no Mundial de Clubes. Então eu acabei vendendo um atacante para falar outros que podem ser boas opções para vocês também, para quem tem um pouco menos de cartoleta ou quer usar um pouquinho. E o Borré do Internacional é uma opção interessante, é um cara que é o centroavante ali, é um dos possíveis batedores de pênalti se o Alan Patrick não estiver no jogo, então a opção é ficar de olho também. A gente tem o Arthur do Botafogo, mesmo tendo jogo fora de casa, é clássico, né? A gente sabe. Botafogo que vem com moral desse Mundial de Clubes, venceu o PSG, então, mesmo sendo um clássico, que é um jogo muito difícil, pode muito bem. E o Arthur também fazer uma boa pontuação. Eric Pulga do Bahia é um cara que realmente vem muito bem nesse ano, né, rapaziada? Rei da regularidade, é um cara que faz muito pontos de média básica também, e dentro de casa tem feito gol, dado assistências, por mais que é um jogo muito complicado contra o Atlético Mineiro, pode ser uma opção bem interessante e está bem barato. Lucero do Fortaleza é uma opção também pra gente ficar de olho, rapaziada, bem baratinho, pra quem não tem cartoleta ou quer usar, é bem interessante para essa rodada. É um cara que dentro de casa a gente sabe que faz muitos gols, é um dos homem gols desse Fortaleza, então é bem interessante, vai ser clássico, então ele tem que chamar responsabilidade nesse jogo. E a última opção no ataque que eu vou deixar para vocês é Gabriel Talhari do Juventude, tendo jogo dentro de casa contra o Sport. A gente sabe que o Sport vinha muito mal, né, rapaziada? O último colocado do Campeonato Brasileiro não conseguia marcar gols, a defesa realmente era terrível. Então o Gabriel Talhari tem também potencial, quase 5 pontos de média, pode ser uma opção interessante para quem tem poucas cartoletas e quer usar. Então vamos voltar aqui com o Caio Jorge para a gente falar sobre os melhores meios de campo para essa rodada. E vamos começar falando sobre a Arrascaeta do Flamengo. Bom, não preciso nem de eu falar o quão bom ele vem nesse ano, né, rapaziada? Tem tido sua temporada mais goleadora, está com 13 pontos de média, não dá pra deixar de fora e eu vou com ele. Mesmo sendo um jogo complicado contra o São Paulo, como já falei, mas em 9 jogos ele já tem 9 gols, 4 assistências, é um cara que finaliza bastante também, está aparecendo bastante no ataque nesse ano, é bem interessante para essa rodada.
Rodrigo Garro do Corinthians é um cara que agora teve tempo para se recuperar e pode ser bem interessante para essa rodada. Vai ser, como já falei também, vai ser um jogo complicado contra o Red Bull, só que a gente sabe a força que o Corinthians tem dentro da Neoquímica Arena. Ele é um cara que não tem muita amostragem nesse ano no Brasileirão, estava machucado, mas agora está retornando e pode ir bem nessa partida também. Matheus Pereira do Cruzeiro, acredito que não dá para deixar de fora, rapaziada. É um cara que tem muito ponto de média básica, realmente vem muito bem nesse ano no Brasileirão também. Tem feito gols, dado assistência, está com quase 8 pontos de média. Vai ter um jogo dentro de casa, o Cruzeiro vem muito bem. Acredito que pode ser bem interessante para essa rodada e eu vou com ele. E meu terceiro meia, rapaziada, não vou fazer mistério, tá? Vai ser o Alan Patrick do Inter. Ele é o cara desse time, né? O cara do Inter, realmente vem jogando muito bem. Ele tem a bola parada, tem o pênalti, dá muitas assistências, está com a média ali de mais de 6 pontos. É bem interessante para essa rodada também. Acredito que o Inter é favorito contra o Vitória. Temos outras boas opções também, como o Pochettino do Fortaleza contra o Ceará. É bem interessante, o cara que vem muito bem nesse ano, tendo bastante ponto também de média básica. A gente tem o Jorginho do Flamengo, a gente tem que ver como que é o jogo dele, né, rapaziada, no Flamengo. É um cara que acredito que vai mais armar as jogadas, então pode dar assistências também. Temos que ficar de olho para ele, é uma opção para se olhar nessa rodada. Vilhaçante do Grêmio sempre é muito destaque pelos desarmes, né, rapaziada? Ele é um cara que desarma muito, vai ser um jogo complicado contra o Cruzeiro, que vai partir muito para cima, isso pode possibilitar ele fazer várias roubadas de bola também, então é uma opção para ficar de olho, mas a gente tem que ficar atento que todo jogo esse cara toma cartão, né, rapaziada? Então vamos ficar atento. Mas Rubens do Atlético Mineiro é uma ótima também. Outro cara que é muito destaque pelo desarme, está muito baratinho, é monstro na regularidade, está com mais de 6 pontos de média. Vai ser um jogo difícil também contra o Bahia, que vai partir para cima, o que pode possibilitar ele também roubar bastante bolas. E é um cara que finaliza bastante também de fora da área. Outro cara que é muito bom no desarme, está bem baratinho também, é Lucas Sacha do Fortaleza. Ficou um tempinho fora ali no Cartola, mas agora está de volta e é um cara que também tem desarmado demais, né, rapaziada? Vai ser clássico, é um cara que também pisa na área, é bem interessante e está bem barato. Iago Pikachu, por ser o clássico, também é interessante. Ele é o cara que tem o pênalti ali, pode ser uma opção a se olhar nessa rodada. E agora vamos escalar ali os nossos laterais e óbvio que a gente tem que começar falando de William do Cruzeiro, um cara que vem muito bem, vem sendo um dos destaques desse Brasileirão, é um cara que desarma bastante também, é um lateral muito ofensivo, que dá muitas assistências, é bem interessante, está com quase 10 pontos de média, um problema é que é um pouquinho caro, mas vale demais para essa rodada. Paulo Henrique do Vasco é muito interessante, rapaziada, mesmo sendo clássico. Por mais que possa perder o SG, acredito que pode ir muito bem nessa partida. É um cara que tem muito destaque pelos desarmes, a gente pode observar aqui. Em 9 jogos já tem 33 desarmes, é um cara muito ofensivo também, que já tem 3 assistências. É bem interessante contra o Botafogo. Juninho Capixaba está de volta, né, rapaziada? Na última rodada do Brasileirão, na rodada 12, ele não jogou, mas agora está de volta contra o Corinthians. E mesmo perdendo o SG, que é possível perder, é bem interessante para essa rodada, pois é um cara que também tem muito destaque pelos desarmes. A gente pode observar aqui, já tem 27 desarmes, é um cara que também sofre muita falta, é outro lateral ofensivo, é interessante também para essa rodada. Guilherme Arana do Atlético Mineiro está de volta, né? Mesmo tendo um jogo complicado fora de casa, é um cara também muito ofensivo, pode ser interessante nessa rodada. Matheus Bidu é um cara que é um pouco mais alternativo, só que pode ser interessante também. O Corinthians, que tem muita força na Neoquímica Arena, talvez possa garantir esse SG, mas vamos ficar atento, é um jogo muito complicado contra o Red Bull. Mas meu primeiro lateral vai ser o Kaique Bruno do Cruzeiro, rapaziada. Kaique Bruno que vem muito bem também, tem tido muita regularidade e é outro lateral muito ofensivo que tem muito destaque pelos desarmes. Está com quase 8 pontos de média básica, é bem interessante e eu vou com ele para essa rodada. Alexandre do Flamengo é bem interessante também. Flamengo dentro de casa, a gente sabe o poder que tem, pode garantir o SG nesse jogo. Luciano Juba do Bahia é um cara que joga mais ou menos como ala, né, rapaziada? Então é muito interessante para essa rodada. É um cara que está um pouco mais barato contra o Atlético Mineiro. É óbvio, vai ser um jogo complicado, mas vale bastante também. Mateuzinho do Corinthians também tem bastante destaque pelos desarmes, é um cara que está um pouco mais barato, pode valer a pena também. A gente tem o Natanael do Atlético Mineiro, rapaziada, e eu vou com ele, tá? É um cara que está custando bem baratinho e vale demais. Tem desarmado muito, não é um lateral muito ofensivo, mas pelos desarmes, rapaziada, vale demais. Em 12 jogos já tem 28 desarmes, com certeza contra o Bahia pode desarmar muito bem e eu vou com ele para essa rodada. E a última opção, rapaziada, na lateral, que eu acredito que é uma das melhores, é a Guirre do Internacional. É um cara que é uma outra boa pra rodada também, é um cara muito ofensivo também, que já tem 2 assistências no Brasileirão, tem desarmado bem, pode garantir o SG contra a Vitória e está bem baratinho, é bem interessante para essa rodada.
E agora vamos escalar nossos zagueiros e Vitor Gabriel do Internacional a gente também tem que falar. É um cara que está com quase 10 pontos de média, tem desarmado muito bem, é bem interessante contra o Vitória. Alexander Barbosa, a gente sabe de destaque pelos desarmes que ele tem. Em 5 jogos já tem 13 desarmes. É óbvio, vai ser um jogo complicadíssimo contra o Vasco. Pode perder o SG, mas é uma opção para ficar de olho. Léo Pereira do Flamengo não é um cara que desarma tanto, mas a gente sabe o poderio ofensivo no ataque que ele tem. É um cara bom na bola aérea e pode garantir o SG contra o São Paulo. É óbvio, é um jogo complicadíssimo, mas tem essa possibilidade. Villalba do Cruzeiro é uma ótima opção também, tá, rapaziada? É um cara que tem destaque na bola aérea, já tem 3 finalizações na trave, até agora não fez seu golzinho, mas pode sair nesse jogo contra o Grêmio. Já tem 3 desarmes também, desarma razoavelmente bem, é interessante contra o Grêmio. Léo Ortiz do Flamengo vai ser o meu primeiro zagueiro, tá, rapaziada? Contra o São Paulo, é um cara que tem desarmado razoavelmente bem, que tem muito destaque na bola aérea. É bem interessante, o Flamengo tem possibilidade de garantir o SG contra o São Paulo. E o meu segundo zagueiro, rapaziada, para fechar a nossa zaga, vai ser o Vitão do Internacional. Um cara que está muito baratinho, tem destaque também na bola aérea. Não é um cara que desarma tanto, né? Em 10 jogos tem 2 desarmes, desarma razoavelmente bem. É interessante contra o Vitória, o Inter tem possibilidade de garantir o SG e precisa de vencer, pois está na zona do rebaixamento. E de zagueiro, rapaziada, foram esses. Agora vamos escalar o nosso goleiro para essa rodada. John do Botafogo é interessante, pode fazer muitas defesas contra o Vasco, por mais que possa perder o SG. Rossi do Flamengo é muito interessante, o cara que tem tido muito destaque nesse ano, fazendo muitas defesas, e é um goleiro muito catador de pênaltis também. Cássio do Cruzeiro é outra opção muito interessante, a gente sabe que ele é muito catador de pênalti e vem muito bem nessa metade da temporada para cá. Hugo Souza do Corinthians tem potencial de fazer defesa nesse jogo, talvez garantir o SG, é interessante também. Mas meu goleiro para essa rodada vai ser o Antony do Inter, rapaziada. Está muito baratinho, 4 cartoletas, vale demais. Acredito que o Inter tem potencial de garantir o SG contra o Vitória e ele fazer algumas defesas também. Então eu vou com ele para essa rodada. E agora vamos escalar o nosso técnico, né, rapaziada, e falar os melhores também. Felipe Luiz é uma opção bem interessante, o problema é que está bem caro. A gente tem o Leonardo Jardim do Cruzeiro, é bem interessante também, acredito que é favorito a vencer o jogo. Roger Machado do Internacional, acredito que é a melhor opção para essa rodada, né, o Inter jogando dentro de casa contra o Vitória, tem potencial de SG e vencer de 1 ou mais gols. Mas o meu técnico para essa rodada, rapaziada, vai ser o Cláudio Tencati do Juventude. Não é uma opção ruim, por mais que esteja bem baratinho, tem potencial de garantir o SG contra o Sport e acredito que o Juventude é favorito jogando dentro de casa. Bom, e é isso, rapaziada. Fechamos nosso time escalando o banco de reservas. A gente fez a estratégia do não negativo, colocando o Danilo Fernandes do Bahia. Então o Antony realmente é o nosso goleiro. Na lateral colocamos o Aguirre. Na zaga o Kaká, pelo potencial de talvez SG do Corinthians, e ele desarma um pouco bem. Também é muito bom na bola aérea. Temos Pochettino do Fortaleza como nosso meia reserva. E como eu já tinha adiantado para vocês, Luiz Araújo vai ser o nosso reserva de luxo. E agora chegou a hora, né, rapaziada, escolher nosso capitão. Já deixa nos comentários quem você vai confiar de capitão para essa rodada. E por enquanto, estou indo de Caio Jorge do Cruzeiro. Não tem como, né, rapaziada, a gente fugir dessa fase desse moleque. Vem fazendo muitos gols, dando assistências. É um cara que tem muita média básica também. Pode ser muito interessante para essa rodada. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que você achou. Deixe o seu like para me ajudar. Se inscreva também no canal. Compartilhe com todos os seus amigos e amigas. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Fui!